Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Amém. Boa noite, gente. Graça e a paz do Senhor. Amém. Como o André falou, sou pastor em Autônia, casado com Vanessa, temos uma filha linda, de 16 anos já, Paulinha, e tem sido uma bênção esse tempo. E é sempre um prazer voltar aqui, rever alguns irmãos e conhecer outros, né? E ver que realmente Deus tem feito coisas grandes neste lugar, através da PIB aqui em São Francisco do Sul. Bênção demais. Queridos, na semana passada, nas semanas anteriores, o mundo aí foi surpreendido por o lançamento de um novo filme da Marvel, né? Os Vingadores. E tem aí quem acompanha essas séries ou esses filmes, foi mais um dessa série que fala aí sobre esses homens e mulheres, super-heróis, valentes, que praticamente defendem alguma coisa, um objetivo, alguém, uma cidade ou conquistar alguma coisa. Quem assistiu já esse filme aí? Então não me conta nada porque eu ainda não assisti, então não vou fazer também nenhum spoiler aqui para vocês. Mas nós vemos ali nos filmes, em todas essas histórias, sobre homens e mulheres valentes, que estão dispostos a colocar a sua vida em risco para salvar alguma coisa. Mas quem conhece mais alguém que seja considerado valente? Conhece? Poderíamos dizer que aqui nós temos alguns valentes? Sim, sim. Eu poderia afirmar para vocês que nós temos aqui várias valentes. Hoje é dia das mães, né? Então as mães são valentes porque estão à frente de família, criando filhos, educando filhos, amando as famílias, se dedicando a um trabalho valoroso, com muita coragem e com muita ousadia e determinação. Uma salva de palmas a essas mães. Não é verdade? Feliz Dia das Mães para vocês, mães amadas, que o Senhor tem nos dado de presente, né? O que seria de nós sem essas mulheres? Nos tornamos pessoas melhores com o ensino e educação que essas mulheres têm nos dado. Mas algo para pensarmos é que o mundo também precisa de valentes. O mundo precisa de homens e mulheres que sejam exemplos de valentia, de coragem, de ousadia. E parece que a sociedade não está muito afim disso não, né? Temos observado alguns exemplos não tão negativos, não tão positivos, mas alguns exemplos negativos de valentia ou, quem sabe, até mesmo de covardia. E eu quero dizer para você que eu também já passei por alguns momentos de medo, né, onde a minha valentia não foi tão bem vista assim, a minha coragem não foi tão bem vista assim. Como o André mencionou, eu comecei o ministério pastoral muito cedo, 23 para 24 anos, casado, tínhamos 3 anos de casado, com uma filha recém-nascida de 3 a 4 meses, e, para completar, assumindo uma igreja de quase 40 anos de idade, mais ou menos, ao qual o pastor que estava antes de mim, pastor Vargas, dona Leni, homem e mulher de Deus, exemplares,
e estavam à frente dessa igreja por 22 anos. Uma igreja, né, de renome na cidade, destaque na cidade. Para quem conhece esse casal, sabe que o que fazem com muita excelência. E nós assumimos com essa responsabilidade, e o medo veio no coração. Não fui tão valente assim, né? Tanta coragem e ousadia, as inseguranças, dúvidas, e muitas vezes nós temos medo, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse auditório aqui. Eu sei que muitos aqui já vivenciaram histórias que lhe trouxeram medo. Talvez você poderia citar casos de insegurança, como por exemplo as mães. A primeira vez que você segurou um bebezinho no colo, e você olhou aquele bebezinho e falou: meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Né? Ou quem sabe você está ainda segurando dentro da barriga, né? E aí com medo, porque vai sair logo, e aí sem saber exatamente como lidar. Então, talvez não está tão valente assim, tão corajoso para lutar, para defender, né? Mas isso é normal, e eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre um tema muito importante que diz como ser valente defendendo o que Deus lhe confiou. Como ser valente defendendo, lutando aquilo que Deus lhe confiou, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar seu aplicativo ou acompanhar comigo aqui a tela. 2 Samuel, no capítulo 23, o versículo 11 ao versículo 12, a história de Samá, um dos valentes de Davi. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Eleí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Coisa linda essa história, uma história que nos desafia a pensarmos sobre a vida desse homem, que foi colocado como um dos valentes de Davi, um dos guerreiros que se destacou aqui, foi Samá. Colocado entre alguns heróis de batalha que travavam e lutavam junto com Davi as suas guerras. Pouco temos informação sobre Samá, o seu nome aparece apenas essa vez, aqui na palavra de Deus, em outra vez não se repete. Mas nos dias de Samá, os filisteus representavam um grande desafio para o povo de Israel. Davi já havia lutado com Golias também em outros momentos, do exército dos filisteus. E os filisteus eram um povo poderoso, considerado o povo do mar, tecnologias de batalha, de guerras, e estava ali constantemente debatendo e indo contra o povo de Israel. E enquanto o povo de Israel fugia, Samá foi lutar contra os filisteus e entrou numa briga por causa de uma situação muito inusitada. O que nos faz pensar que Samá entra numa batalha por causa de uma horta. Um canteiro de lentilhas. Lentilhas, comem lentilha, conhecem lentilha, das plantas das leguminosas, parente do feijão, do grão de bico, né, da vagem. E então Samá se coloca para defender um canteiro de hortas, um canteiro de lentilhas. Talvez algo que para muitos de nós pensamos assim, não vale a pena. Que desperdício, que perca de tempo, um herói de guerra, um guerreiro como Samá, ser colocado para defender um canteiro de hortas. O povo de Israel valorizava vinhas, oliveiras, não lentilhas. Lentilha não dava muito dinheiro, apenas era para o consumo diário. Algo que é importante observarmos: qual é o seu campo de batalha? Samá foi um valente que defendeu aquilo que Deus lhe confiou, ou seja, aquilo que Davi lhe confiou. Qual é o seu campo de batalha?
Olhando para a vida desse homem, ele estava no meio de um canteiro de lentilhas. Não tão valorizado como as uvas, como as azeitonas, não com um valor financeiro tão grande. Talvez muitos olhariam e falavam assim: você vai investir o seu tempo, o seu suor para defender essa horta? E muitas vezes pessoas também param e pensam: será que vale a pena investir suor, tempo na minha família? Nesse casamento que eu estou? Nesse filho ingrato? Vale a pena investir o meu tempo no meu trabalho? Vale a pena investir tempo nesse ministério que Deus me colocou? Mas é só um canteiro de lentilhas. Qual é o seu campo de batalha? O que Deus tem nos confiado às nossas mãos? Samar se considerava responsável por aquele lugar. Não sabemos se ele comprou, se ele herdou, ou se ele foi incumbido de defender aquela terra. Não temos essa informação, mas ele se sentia responsável. Eu e você precisamos ter esse mesmo sentimento, a responsabilidade de reconhecer qual é o meu campo de batalha. Talvez muitos gritavam para Samar: deixa disso, Samar. Está todo mundo fugindo. O exército dos filisteus vem contra nós. O texto diz que enquanto o povo de Israel fugia, Samar se coloca em posição de batalha para defender uma horta. Enquanto muitos diziam: não vale a pena, ele dizia: tudo bem, eu fico. É só uma horta, é só um campo de lentilhas. Eu sei, mas é o meu campo de lentilhas, é a minha horta. Não importa. Qual é o seu campo de batalha? O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer? O que Deus tem nos orientado a seguir, a defender, a lutar com valentia, com coragem, com determinação? Sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos. Será que temos, como Samar, lutado por aquilo que Deus nos confiou? Mães que dobram seus joelhos e clamam pelos filhos. Pais que batalham pelo sustento da sua casa. Vale a pena? Temos colocado isso como um campo de batalha? Defendendo isso? A sua vida espiritual é um campo de batalha, ao qual temos que nos posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero lutar pelo meu crescimento espiritual. O seu ministério é um campo de batalha, ao qual você entende que precisa defender e lutar e crescer. Ah, não, eu só fui colocado para servir o cafezinho na igreja, não vale tanto a pena. Eu fui colocado apenas para ser o casal da recepção, ninguém vai me notar. É apenas uma horta, não importa, é a sua horta. É o seu campo de batalha, é a sua luta. Vale a pena lutar. Existe sempre um perigo. O perigo de menosprezarmos aquilo que temos. O ditado da grama do vizinho é sempre mais verde. De vez em quando a gente viaja, vê aquelas vacas na beira de estrada, e elas então colocam a cabeça para fora da cerca, se esticando assim, para comer a grama do lado de fora, enquanto o pasto está atrás. É mais ou menos isso. A grama do vizinho parece ser sempre verde. Ai, eu queria ter o dom da Julie cantando. Ai, que bênção, que goela é essa para cantar? Dá aqueles agudos e grita para lá e grita para cá. Ai, eu queria ter esse dom. Aí sim eu iria servir na igreja. Mas com o meu dom de apenas sorrir na porta e dizer assim: seja bem-vindo, eu não vou servir não. Qual é o seu campo de batalha? O que Deus tem lhe confiado às mãos para fazer? Faça como um guerreiro. Faça como Samar. O nosso campo de batalha é exatamente o lugar onde nós estamos, aonde Deus nos colocou. Esse é o seu campo de batalha. E muitos estão desistindo de lutar. E aí então a palavra de Deus nos diz em Neemias, no capítulo 4, versículo 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.
Quando Neemias tenta reunir o povo de Israel para a reconstrução dos muros de Jerusalém, Sambalá, Gesem, Tobias, os problemas vêm, as lutas vêm, o vento contrário sempre vai vir, e o povo começa a ficar meio assim, ele diz, não temam, lembrai-vos que o Senhor é convosco, lutai e pelejai pelos seus. Sua casa, sua família, seus filhos, suas filhas, sua vida é um campo de batalha e precisa ser defendido. O que difere, o que enaltece um guerreiro de elite, um soldado de elite, é que ele jamais abandona o seu posto de batalha. Foi o que fez com que Samá entrasse para a lista dos valentes de Davi. Talvez seria aí um dos super-heróis da Marvel, né? Os valentes de Davi, ele jamais abandonou o seu posto de batalha. Ah, mas era só um canteiro de hortas. Não importa, ele foi designado para estar ali. E aqui eu vou ficar, nem que eu tenha que morrer para defender uma hortinha. De lentilhas ainda, eu nem gosto disso, né? Mas ele estava lá para defender a lentilha. Se uma missão foi lhe dada, confie que Deus está contigo, queridos, e ela precisa ser cumprida. Qual é a minha situação? Qual é a sua situação? Você já se fez essa pergunta? Quando você reconhece o seu campo de batalha, e você está na luta para ser um valente, defendendo aquilo que Deus lhe confiou, então você reconheceu o seu campo de batalha, sua vida espiritual, sua família, seu casamento, seu trabalho, seu ministério, você precisa identificar qual é a sua situação. E nem sempre a situação é favorável. Samá ficou sozinho, o texto diz que enquanto o povo fugia, Samá fica sozinho e se posiciona para a luta. Eu e você temos que aprender que a nossa situação nem sempre vai ser tão favorável. Nós precisamos aprender a lutar mesmo que estamos sozinhos. Mesmo quando estamos sozinhos, Deus é contigo. Pessoas vão fugir, pessoas vão te abandonar, mas não desista. Pastor, mas o meu marido me abandonou. Permaneça lutando. Pastor, mas minha esposa me abandonou. Permaneça lutando. Pastor, meus filhos me abandonaram. Viraram as costas para Deus, viraram as costas para tudo que nós ensinamos. Permaneça lutando. Samá não olhou para as circunstâncias, porque ele não sabia quantos filisteus viriam contra ele. Ele apenas permaneceu com a missão que lhe foi dada. Perseverou ali. Vamos lembrar de Jesus no Monte das Oliveiras. Os discípulos ficaram pesados de sono e não puderam orar com ele, mas ele permaneceu orando, sozinho. Vamos lembrar de Paulo na prisão. Permaneceu louvando, firme até o fim. Vamos lembrar de Daniel na cova dos leões, sozinho, mas fiel a Deus. Vamos lembrar de José, na casa de Potifar, na prisão, sozinho, mas Deus estava com ele e ele permanece fiel, pronto a defender a sua vida espiritual, pronto a valorizar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você sabe o que significa o nome Samá? Samá significa Deus ouve. E é isso que Deus tem para dizer para você, que no momento em que você está sozinho, Deus, eu sei que o Senhor me ouve, porque o meu nome me diz isso todos os dias. Eu sou Samá, Deus é comigo, Deus me ouve. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração, Deus ouve no grande dia do teste da fé de Samá. Deus ouviu o seu clamor e o texto diz que enquanto o povo fugia, Samá se dispõe à luta e Deus fez o grande livramento. Deus fez o grande livramento. Qual é a sua situação? Qual é a sua atitude? Identificou o seu campo de batalha, observou que a situação não está tão favorável. Qual a minha atitude? Se eu quero ser um valente, que defende aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos, a minha vida espiritual, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, os meus dons, o meu ministério, eu preciso olhar para a atitude do meu coração. E não dá para falar sobre atitude sem lembrar que as batalhas são sempre ganhas
ou perdidas no nosso coração. É aqui, ó. Tudo começa aqui. Se eu já vou derrotado, eu já saio derrotado. O texto diz que quando os inimigos chegaram, encontraram Samar preparado. Ele dispôs, o texto diz que Samar se dispõe e se coloca no meio de um canteiro. Eu imagino que ele crava os pés assim naquela terra fofa de canteiro, de horta, né? E ele fala assim, agora pode vir, estou preparado. Atitude, quantos vão vir contra você, Samar? Não sei. Eles têm canhões? Não sei. Eles vêm com armas de fogo? Não sei. Eles vêm... Quantos vêm? Não sei. Eu só sei que eu estou aqui preparado para o que der e vier. A atitude desse homem. A atitude desse homem nos impacta. Qual tem sido a nossa atitude, o nosso coração? Quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos dificuldades, o que Deus quer ver é a nossa atitude. O texto diz que quando Samar se dispõe, Deus lutou por ele. Deus agiu, Deus fez. As nossas batalhas, queridos, elas precisam ser ganhas aqui primeiro. Eu preciso ter esta fé, certeza, convicção. Deus é comigo, Deus está nessa batalha comigo. E Deus sempre vai lutar conosco as guerras que Ele mesmo nos convoca. E Ele tem colocado nas suas mãos seu ministério, seus dons, suas habilidades. Muitos estão servindo na igreja em várias áreas. Deus tem confiado isso a vocês. É no louvor, é no cafezinho, é com as crianças, é com os adolescentes, é com os jovens, aonde é cuidando dos carros, aonde Deus tem colocado. Você precisa ter o coração e a atitude de Samar. Lutando, defendendo com ousadia o que Deus tem lhe confiado. Conta-se a história do rei Alfredo na Inglaterra, em uma de suas lutas contra os vikings. Nessa história não temos um embasamento se é verídico ou não, mas em uma de suas batalhas, ele então, fugindo de seus inimigos, havia perdido aquela batalha, e ele foge para o meio da mata e encontra a casa de um camponês. Então ele entra naquela casa para se esconder daqueles que estão perseguindo ele. Ele todo sujo de batalha. E então ele encontra a mulher que ali está preparando biscoitos, prestes a levar ao forno. E aí ele fala, eu preciso me esconder aqui. Ela diz, tudo bem, você pode ficar, mas eu tenho que ir para a floresta buscar mais lenha para manter o fogo aceso. Você pode cuidar dos biscoitos para mim? Enquanto eles assam, sim, eu posso fazer isso. E ela sai, vai buscar lenha, e ele então, pesado do cansaço da batalha, ele pega no sono e ele dorme profundamente. Ao final da tarde, quando aquela mulher está voltando com mais lenha e com o seu marido, a fumaça toma conta do ambiente e ela já entra desesperada, igual dona de casa. Você não cuidou dos meus biscoitos! Queimou tudo, e aquele homem acorda meio apavorado, e o marido dela logo imediatamente identifica que é o rei. E ele tenta acalmar a dona, fulana é o rei, aos modos, não me interessa, ele não cuidou dos biscoitos. Queimou tudo. Igual a mulher nervosa quando queima o bolo ou arroz, Aí aquele homem tenta acalmar ela e o rei fala assim, não, ela está certa. Ela está certa. Se eu não fui capaz de cuidar de biscoitos enquanto asso, eu não estou preparado para governar, para reinar sobre a Inglaterra. Não sabemos se essa história é real, mas após essa experiência, outras batalhas vieram, o rei foi vencedor nessa época. O que nós aprendemos é que toda tarefa é importante, seja ela grande ou pequena, precisamos dar sempre o nosso melhor. Não importa se o campo de batalha de Samar era uma horta, não importa se o campo de batalha onde você está pastor, mas a minha família nem é tão importante assim, eu tenho apenas uma mãe e uma tia para cuidar. É o teu campo de batalha, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Pastor, mas o meu trabalho não é tão importante assim. Eu não trabalho assim naquelas áreas do porto de destaque.
Não importa. Deus te colocou ali, dê o seu melhor. Seja um Samar. Pastor, mas o que eu faço na igreja é apenas empilhar as cadeiras, é arrumar as cadeiras. É o seu campo de lentilhas. Dê o seu melhor. Seja valente. Seja valente defendendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Toda tarefa é importante nas mãos de Deus. E queridos, quando nós pensamos nessa história de Samar, nós vemos uma atitude de um coração, de um homem quebrantado, de um homem que olha e ele pensa assim: não importa o que eu tenho, mas a atitude do meu coração é dar o meu melhor. E o texto diz que enquanto todo mundo fugia, ele permanecia. A diferença entre homens e mulheres de Deus é a resiliência, é permanecer. Permaneça aonde Deus te colocou. Pastor, eu vou tentar, eu vou dar um mês aí no ministério de voluntariado, mas quem sabe eu desisto logo, né? Esse negócio não é para mim. Aí eu vou trabalhar um pouquinho com as crianças, mas logo desanima. Permaneça naquilo que Deus tem lhe confiado, dê o seu melhor. Foi assim que Samar tornou um herói nacional e passou a colocar o seu nome ali nessa lista dos valentes de Davi, por causa de um simples campo de lentilha ao qual ele se colocou na defesa. Qual tem sido o seu campo de batalha? Qual tem sido a sua atitude? Eu gostaria que nesse momento, ao pensar nessa palavra, você fechasse os seus olhos rapidamente. E eu gostaria que você meditasse no seu coração. Eu tenho sido valente diante daquilo que Deus tem me confiado. E eu quero que enquanto você está com seus olhos fechados, eu vou fazer algumas perguntas para você e você medite nisso. Você acha que a sua vida espiritual é um campo de batalha ao qual precisa ser defendido? Você consegue ver o seu casamento como um campo de batalha ao qual você precisa se posicionar e lutar e defender? Você consegue ver que a sua família, seus filhos, são um campo de batalha ao qual você precisa se posicionar e lutar e defender? Se a sua resposta foi sim, agora imagine comigo que Jesus Cristo, Ele está te convidando para lutar com Ele, porque Ele só quer a sua disposição. Ele só quer a sua disposição. O texto não nos dá detalhes como foi aquela batalha. O texto diz que Samar se prontifica a lutar e o Senhor fez um grande livramento. O Senhor, eu imagino soldados vindo e o Senhor derrubando. E Samar com seus pés cravados no canteiro. O Senhor te convida para lutar as suas guerras, para lutar as suas batalhas. Seja valente, defendendo o que Deus colocou em suas mãos. E se assim como eu, você reconhece que precisa se posicionar cada vez mais como um valente do Senhor, para defender o que Deus tem colocado nas suas mãos, e você quer se colocar de pé junto comigo, nesta hora, eu quero orar com você. Fique de pé e vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem lutado as nossas guerras, as nossas batalhas. O Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós oramos e nos colocamos diante de Ti. Muitas vezes reconhecemos o nosso coração, tememos, temos dificuldades, temos lutas, mas nós não queremos, ó Deus, abrir mão daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não queremos, ó Deus, desistir
na nossa vida espiritual. Nós não queremos desistir da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós queremos perseverar no nosso trabalho, perseverar no ministério, nos dons, nas habilidades. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. É a nossa oração, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa teu povo, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe.